Boa noite, pessoal. Tudo jóia com vocês? Eu sou o Mago Nelson, hipnoterapeuta quântico, mestre das ciências ocultas. E estamos aqui em mais uma live, trazendo para vocês temas livres. E vou responder perguntas que internautas nos fazem. Se você tiver perguntas e quiser participar da live, esteja à vontade. Aqui a live é sua. Você pode também participar, se você quiser participar ao vivo, eu libero a câmera e você vai estar falando, contando suas experiências aqui, espirituais, junto comigo. Então, o tema é livre. E, sem delongas, vamos para perguntas, e respostas. A Paloma Brito, de Matupá, no Mato Grosso, ela pergunta: por que a fé de hoje não é como a fé de antigamente? Tem vários pontos que a gente pode falar sobre isso. Existem várias camadas que a gente pode colocar aqui para explanar essa questão. E uma delas é o reino que existe agora das distrações, ou seja, a globalização, a internet. Antigamente a gente era feliz sem redes sociais, sem internet. E hoje tem muita distração, muita informação que acaba gerando conflito e divergência ideológica na cabeça das pessoas. E nisso vem a descrença, a falta de fé, a dúvida, porque a fé ela tem que ser uma crença ativa. Sem dúvida, se ela tiver dúvida, ela não é uma fé ativa. Por isso que acontece de hoje muitas coisas não funcionar. Você vê alguém às vezes fazendo votos em uma igreja, fazendo penitências, de subir num monte de joelhos e não conseguir nada. Até certos rituais, a pessoa às vezes gasta uma fábrica de velas queimando para uma entidade e não recebe nada. As entidades mudaram? As entidades se tornaram mais fracas na modernidade? Não. As pessoas mudaram. Mudaram o seu jeito de acreditar, de ter fé. Esfriaram a sua fé com a dúvida, com a ansiedade. Querer tudo no seu tempo e não no tempo que é necessário das coisas se desenrolarem. E também vem a alimentação inadequada. Hoje a gente tem muita alimentação inadequada, hábitos não saudáveis, o que resultam também afetar a nossa fé. Antigamente, os monges tibetanos e outros orientais, pessoal do Oriente, onde se formou o ocultismo e a magia, se alimentavam de mel silvestre, não comiam carne vermelha. Muitos eram herbívoros, vegetarianos, só comia vegetais, não comia carne, a fim de não se intoxicar a sua matéria com esses produtos orgânicos, mas se purificar com produtos naturais, com vegetais, com apenas fibras, frutas, legumes. Naquele tempo, antigamente, até a alimentação era diferente. Hoje tem muita coisa que vem com química. Hoje tudo que você come praticamente envenenado. Você vai tomar um suco, o suco está com
aromatizantes, com cores artificiais, que isso a longo prazo pode te dar cálculos renais, como refrigerante, muitos sucos industrializados, muitos enlatados. Então, tudo que afeta até o seu chakra, até o seu sistema vibratório, até quando você faz uma oração sobre um alimento, você muda a frequência da água no alimento. E tudo isso tem que ser observado. Então, muitos produtos artificiais, químicos e tóxicos, isso afeta também a sua concentração, ou seja, a tua fé. Também temos que colocar também a falta de fé das pessoas, a ramificação religiosa e a ramificação ideológica do tema. Existe muito conflito de ideia, porque é tanta religião, é tanta bagunça de ideias, de dogmas, de estatutos, que acaba sendo prejudicial. A pessoa fica como perdido, não sabe a que direção seguir por tanta informação. Isso também ocasionou o esfriamento da fé nos corações dos seres humanos. Focava-se na antiguidade mais em si mesmo e deixava os interesses alheios em terceiros, quarto, quintos planos. Hoje tem pessoas que cuidam mais da vida dos outros, da vida alheia, do que sua própria vida. Antes as pessoas às vezes ficavam até reclusas, solitárias, buscando iluminação. Hoje se tem mais a preocupação de saber como que é a vida do vizinho que está do lado. Por que aquela pessoa na rede social está ganhando tanto like? Qual é o segredo que ele está usando para ter muita curtida, muito comentário? Tem gente que preocupa com a vida dos outros e esquece de olhar para dentro de si. E ocasiona também uma fraqueza na sua crença espiritual, na sua falta de fé. E nossa atmosfera astral também mudou, como o nosso eixo rotativo também da Terra, do nosso plano terrestre, parou. A Terra não mais gira, porque a rotatividade parou. E quando isso acontece, obviamente tudo é abalado, sistemas galácticos, astrais, tudo fica conturbado. Até a nossa vibração energética muda. E nosso clima também ficou mais quente. Nossa força telúrica está em escassez, com tantas queimadas, com tantas caças ilegais, cortes de árvores e reflorestamento em processo regular. Quase não se preserva o meio ambiente em que vive, porque dependemos também dessas forças telúricas para nos auxiliar nas nossas conexões espirituais e, contudo, aumentar o nível da nossa fé. Valores éticos, moralistas, tradições e certas crenças se perderam ao longo dos tempos, ou se desacreditaram delas, pois a fé no que não se vê não é ciência exata. Pois a fé no que não se pode ver não é ciência exata. A ciência humana se baseia em eventos empíricos. O que é os eventos empíricos? Algo que pode ser provado, difundido e realizado por qualquer pessoa, por qualquer meio técnico e lógico, que qualquer um pode compreender por transparência e por exatidão dos fatos. Digamos, eu estou crendo
e vejo esta caneta porque eu posso pegar, eu posso ver, eu posso sentir. Diferente de Deus, que você não vê, mas você pode senti-lo. Como Lúcifer, você não pode vê-lo. Você que não tem clarividência de ver um espírito, mas você pode sentir a energia. Então, existia muita a fé na antiguidade. Eu lembro muito bem do meu saudoso pai, que era conhecido na nossa região como um dos maiores benzedores. Existia pessoas que deixavam de buscar um médico, a medicina, estávamos dormindo e batia de madrugada, 2 horas, 3 horas da manhã, uma caminhonete com um cara com um torniquete na perna, com a picada de cobra. Poderia ter ido direto para o médico, mas eles tinham mais fé em um curador e um benzedor. E meu pai, ele sempre fazia benzições, e depois que eles iam para o hospital, depois que aquela pessoa que foi picada pela cobra vomitava sal, um tipo assim de um sal com sangue, um líquido vermelho, né, uma secreção vermelha. Ali ele até dizia que era já o veneno que a pessoa estava expelindo no vômito. Então, eu lembro que ele benzia de papagaio, tudo, cachorro, animal. Ele também era chamado para benzer fazendas, tirar peste de cigarrinha das lavouras, de milho, de arroz. Ele benzia para afastar as pestes daninhas. Ele tinha até uma oração que ele poderia reunir cobras assim, para você ver. Eu pelejei para que ele me ensinasse algumas preces que ele sabia, mas infelizmente ele veio a falecer e não me repassou esses conhecimentos. Tudo que hoje eu sei, que hoje eu pratico, é pelos meus próprios méritos e também conquistado não por livros, mas através de experiências e direto de canalizações com as entidades de forma direta, como eu tenho a conexão de trazer e abordar estudos com eficácia, com gnose, com profundidade, através do nosso mestre Exu Caveira e a nossa cigana rainha Sara Ellen Calil. Então a fé, Paloma, mudou-se muito, muito, muito a fé das pessoas. O Deus é o mesmo, o lado negro também se torna o mesmo. E o que muda, o que difere a eficácia de muitos rituais, de muitas crenças, de muitas rezas e preces, é a fé das pessoas. As pessoas falam aquilo por falar, não com certeza, não com clarividência, não com certeza, fica com dúvida no coração. A dúvida, a ansiedade, tudo isso atrapalha o processo da sua fé. Então, se eu for falar aqui, eu vou ficar uma live só falando sobre fé, mas temos que responder várias perguntas. E vamos a mais uma pergunta do Severiano Abreu de Melo. Ele é de Alphaville 1, de Santana do Parnaíba, do estado de São Paulo. Ele diz assim: o que leva uma pessoa a se tornar ateu? Também é algo que a gente tem que olhar aqui por várias camadas. Vou citar algumas delas para a nossa explanação. Vejamos bem: crer em algo invisível, inexplicável, enigmático é muito difícil para quem não tem crença no que apenas pode ver, tocar e sentir. Se você apenas acredita
como Tomé lá da Bíblia, que só acreditou que o Cristo ressuscitado era o Cristo se tivesse tocado nas feridas que estavam em seus pulsos da crucificação, se ele tocar, de atravessar o dedo de um lado para o outro, aí sim, eu só acredito se eu tocar, se eu atravessar meu dedo na ferida dos cravos da cruz, aí eu acredito. Mas até o próprio Rabi diz que bem-aventurado sois vocês que não viram nada e acreditam. Bendito seja você que não vê, mas acredita, que tem confiança. Isso é que crê nas forças ocultas e invisíveis. E para quem não tem uma crença, é difícil você colocar isso, porque é pessoas que querem eventos empíricos, querem ciências exatas, e dentro da espiritualidade é a energia em si. Você muitas vezes você não vê a energia, você leva um choque, mas você não consegue pegar a energia, uma energia elétrica, ela é invisível, mas você sente, você leva um choque, você sente. Assim é a fé no invisível. Também outro detalhe que pode deixar uma pessoa ateu é a Bíblia. A Bíblia é muito complexa, cara. É necessário discernimento, visão muito ampla para você entender verbete por verbete, capítulo por capítulo. Existem pessoas que às vezes lê a Bíblia a vida toda praticamente e não entende nada. Porque muitas coisas espirituais, elas não são deixadas para qualquer um. Existe um esoterismo na figura do Cristo, na figura bíblica. Existe um ocultismo, porque se usavam-se e usam parábolas. É necessário ter o dom do discernimento para você desvendar uma parábola, para você desvendar algo oculto, uma mensagem subliminar, porque muita coisa era fictícia, eram parábolas para dar uma explanação, uma explicação, não que aquilo realmente existiu, mas para se contar uma lógica aplicada, uma história inventada. Eu não digo todas as histórias foram inventadas, porque existem indícios arqueológicos que algumas, sim, ali constatadas no cânon bíblico foram reais. Mas, bem acá entre nós, muita coisa é ficção, muita fábula, muita contraversão existe dentro das escrituras sagradas. Divergência ideológica mesmo. E outro detalhe, fora as escrituras e essa ramificação de religiões, é a perda de um ente querido. Você não está preparado para morrer. Vai falar de consolo de Deus para uma pessoa que perdeu uma esposa, perdeu um filho. Se você não tiver uma base, uma crença, uma fé sólida em Deus, independente de qualquer dor, você, cara, vai falar que Deus, cara, que Deus é. Ele vai colocar até culpa em Deus. Ah, que Deus esse é? Deus é injusto. Deus permite que a desgraça aconteceu na vida do meu filho. Meu filho é uma criança. Será que ele foi merecedor de receber essa doença no corpo, no organismo dele? Porque Deus permitiu que a minha esposa, que nunca fez mal para ninguém, morresse dessa forma. Então, a perda, cara, de um ente querido. Muita gente perde a fé, porque às vezes faz uma campanha ali, reza uma missa, quem é católico, faz um voto, quem é crente, faz rituais, quem é um magista, e não consegue atingir aquele objetivo, e já sai excomungando o padre, quebrando as imagens, e já sai também quebrando o terreiro, quebrando os atabaques, chutando o pau da barraca, como se as entidades
as entidades fossem serviçais, fossem obrigadas a fazer algo para você, porque tudo tem um sentido, um propósito. O seu projeto é um, o do Criador é outro. O seu projeto é um, da espiritualidade na sua vida, do seu crescimento evolutivo é outro. E como eu sempre digo, existem situações que vêm para te moldar, para te mostrar uma realidade maior. Não é aquele papo de crente que você tem que sofrer igual sovaco de aleijado para ser aprovado por Deus, para ser abençoado. Não existe. Você tem que ser provado. Você, vaso, tem que cair dentro do fogo, porque se você não passar pelo fogo, como o ouro que precisa passar pelo fogo, você não é apurado. Conversa da carochinha. Papo de idiota para poder te alienar, te deixar sempre com sofrimento, porque enquanto você estiver sofrendo, você vai fazer voto, você vai estar ali dando dinheiro, querendo comprar o milagre. Vai ter, enquanto existir desgraçados, arrasados, as igrejas vão ter lucro. Se todo mundo tiver com a vida boa, não tem necessidade de igreja. Para que igreja? Para que esse hospital da alma se todo mundo está saudável espiritualmente? Então tem que existir aqueles bloqueios. Para que falar em expansão da consciência dentro de uma igreja? Eles vão perder membros, as pessoas vão se despertar. Não, vamos manter alienado, vamos falar que eles estão sofrendo porque Deus está provando eles. Conversa de idiota, E por isso vem também pedir um milagre, rezar, fazer voto, sacrifício e nada conseguir. Fica ateu, cara. Fica ateu. Se o cara faz as coisas, mas com dúvida, achando que tem que fazer, até que vai realizar, mesmo que não acreditar, não vai acontecer, cara. Não vai acontecer. Doenças sem cura clínica, em fase avançada e terminal, como temos o câncer, como temos o HIV, a AIDS, né? Então são doenças. Como que você vai falar de esperança para uma pessoa que está num câncer terminal se ele não tem uma base espiritual? Tem muita gente que está num leito de hospital em fase terminal de um câncer e ele está implorando para que morra logo, porque acaba seu sofrimento físico. Ele às vezes tem vontade até de se matar, porque está naquele sofrimento. Palavras não surtem nem mais rigor na vida dele, não tem efeito, porque ele já está sucumbido pela dor, pela doença. Então é difícil você falar com uma pessoa assim, tecnicamente, para ele ter paciência, para ele aceitar certas condições. Digamos que muitas vezes isso é injusto. Ninguém merece sofrer. Como que eu vou aceitar um sofrimento? É algo inadmissível. Então, muitas vezes leva a pessoa à descrença. Digamos que você faz votos e aquilo não acontece. Você descrê, eu mesmo. Eu não condeno quem tem as suas devoções. Eu, pelo menos, fiz 2 votos com 2 santos católicos. Isso quando eu acreditava em certas coisas do catolicismo. Eu fiz um voto com Santo Expedito. Eles falam que é o santo ali das causas impossíveis, não sei o que lá. Rapaz, eu dá vontade de meter fogo quando eu vejo alguém. Eu agradeço a Santo Expedito pelas graças recebidas. Que bom para você, porque eu fiz novena, que é 9 dias, trezena, que é 13 dias, rezando, cara, não recebi nada. Então eu vou falar que esse animal faz milagre? Não vou realizar uma fé estabelecida em cima disso. Então tem santo que eu fiz a experiência, esse é um.
Para mim, pode que outra pessoa, que é isso, cara? Que a sua fé foi pequena, vai inventar um monte de desculpa, vai defender o santo lá, né? Mas para mim não resolveu nada. Não faço questão de ter esse indivíduo, nada dele. Nem uma imagem, uma oração, nada. Porque para mim não resolveu nada. Então eu fiquei descrente. Então isso é um dos níveis que leva o ateísmo, a pessoa ser um ateu. Também a falta de compromisso, não ser comprometido com nada, não se importar com nada, quiser viver da sua maneira, independente se você vai ser condenado ou não. É uma forma de desabafo, ser um ateu. Ser um ateu. Ver a falta também de respeito dos líderes religiosos mediante a desgraça alheia, que só visa lucros ilícitos, com demagogia, com falsos milagres, falsas magias, falsos resultados. Eu estou globalizando tudo, não estou falando só de pastores, estou falando também de terecozeiros, de macumbeiro que fica mentindo, cara. Mentindo, fazendo pacto de prosperidade. Não existe pacto de prosperidade, pacto para você ficar rico. Se você quer entrar para dentro do ocultismo achando que você vai ser rico, você está perdendo seu tempo. Eu acredito que tem muita gente que fica lá, gente não, Daimon, cara, dentro lá do círculo lá, o cara, Daimon, me dê riqueza, me dê riqueza. E vai trabalhar, seu otário, seu vagabundo, fica achando que eu vou te dar meu tesouro. Que isso, cara? Então, existe muito equívoco. Então, isso é uma das respostas mais lógicas, né? Que eu tenho, um ponto de vista meu, sobre o ateísmo. Quem tiver alguma pergunta e quiser explanar aqui, você pode explanar, você pode participar aqui conosco. Eu posso liberar a câmera para você alguns instantes aqui, para você contar alguma experiência ou pelo menos querer entender algo na sua vida. Respondendo mais perguntas, Maria das Dores, de Osasco, São Paulo. Qual o propósito do Nirvana na nossa vida espiritual? Boa pergunta. E o que seria o Nirvana? O Nirvana é um conceito budista usado pelos budistas para um estado espiritual elevado de iluminação. É um estado alterado de consciência, o samsara. O samsara é o ciclo de nascimento e também de morte. Características que transcendem as limitações deste plano físico com o espiritual. Libertação do sofrimento, iluminação, paz e felicidade, transcendência profunda do ego e da compreensão de você mesmo. Um estágio lúcido. O estágio lúcido é quando a gente está em um lugar, digamos que você está numa rua, que você nunca esteve lá nessa vida, mas você, por algum instante, no seu subconsciente, você pensa aquilo se repetindo novamente. Eu já andei por esta rua. Ou às vezes você vê uma pessoa, eu já vi essa pessoa de algum lugar. Ou às vezes você lembra de algum fato do passado e aquilo se repetindo. Ah, mas eu já fiz isso. Você nunca fez. Mas vem aquela memória do nada. Não, eu já andei por essa rua. Não sei como, mas já andei por essa rua. O que esse nirvana lúcido vem te esclarecer? Talvez você tenha uma pendência kármica do seu passado mal resolvida. E que talvez nesse percurso dessa estrada se findou algo que tinha que ter terminado e ficou inacabado. E você tem que terminar. Talvez nesta geração, nesse
presente que você está encarnado. Às vezes uma pessoa também, mas parece que é coincidência. Eu estive com essa pessoa neste lugar, essa pessoa falou a mesma frase. Não é coincidência. Você realmente esteve nesse lugar em outras vidas e falando com essas pessoas. Entenda bem o Nirvana. Este momento que você está aqui comigo, daqui a pouco, daqui 1 hora, esta live, vamos acabar com ela, certo? No plano astral existe as memórias, isso de todos os seres humanos. Este momento aqui não é limitado, ele fica registrado nos anais do astral, nas complexidades das camadas atmosféricas do astral. Então, Mago Nelson, mesmo que eu mate alguém, ele está vivo em outro universo paralelo? Sim, intacto. Digamos que você cortou a cabeça dele aqui agora. Lá no plano astral, ele está perfeito, sem a cabeça decepada. Outra coisa, doenças hereditárias, doenças que o Nirvana também pode se comprometer. Digamos que você foi em outra reencarnação, para quem acredita, decepada a tua cabeça na Revolução Francesa, na guilhotina. Você pode, nas suas outras encarnações, sofrer de dor na garganta, problemas na garganta, dá a impressão que a tua cabeça está saindo fora do corpo, sentir uma leve dor na tua goela, na tua glote, no teu pescoço, porque você sofreu uma lesão nessa vida passada. Isso está refletindo de uma certa forma na sua vida presente. Mas, Mago Nelson, eu posso sentir algo que eu passei em outra vida? Sim. Talvez você não lembre de tudo, porque você é outra vida, mas um estado evolutivo. Mas pode acontecer de você ter uma vaga lembrança do seu nome, se você foi casado, se você teve... É igual, tem pessoas que falam assim, eu não fui com a cara desse cara, não fui com a cara desse cara. Muitas vezes vocês foram inimigos na vida real, em outras vidas. Tem gente que a gente não engole, não ingere, não desce, cara. Tem gente que acontece comigo. Não é preconceito. Eu bato o olho e falo, esse cara não presta. E não adianta contestar comigo, não. Eu nunca errei nisso. Mas eu tenho isso comigo. Aí fala, não pode julgar a pessoa pela aparência, mas não. Eu tenho esse sentido de bater o olho numa pessoa e falar, esse cara não presta. E o cara se revelar um verdadeiro demônio. Um demônio do mal, né? Do mal. Então, coincidência? Não. Evidência aparente, reflexo de vidas passadas. Então, coisas que acontecem de forma lúcida, você consciente. Então, esse é o estágio lúcido. Então, tem um estágio também reflexivo de meditação, que quando você está numa meditação, você faz viagem astral, você faz desdobramento. Eu não preciso ter dinheiro para mim ir para o Egito, para mim ir para os Estados Unidos. Eu posso viajar com o poder da minha mente, me teletransportar para aquelas grandes pirâmides e sem a preocupação de gastar um centavo, de abrir portas, porque se eu me teletransporto, eu atravesso paredes, atravesso portas, eu voo igual o Superman. Quem já teve essa sensação? Fala nos comentários. É tão gostoso você ter aquele sonho voando, cara. Voando. É tudo sonhos do seu subconsciente. Existem os sonhos que vêm para nos revelar. Existem os sonhos de barriga cheia. Existem os sonhos que você às vezes durante o dia pensa demais numa coisa e acaba sonhando aquilo, de tanto pensar.
E existe os sonhos premonitivos, que vem te ensinar, que vem te dar um aviso, um alerta para você. Por isso a gente tem que observar também muito os nossos sonhos. E essa consciência apoteótica dos sentidos da vida, que poucas pessoas compreendem. Tem uma coisa que não se discute no ocultismo, não se discute por ética, mas eu posso falar numa tese aqui, é a teúrgica. Você não vê nenhum mago aqui, eu jamais também vou falar aqui sobre a teurgia. A teurgia é um assunto menos falado dentro do ocultismo. Por quê? Porque é onde vai me mostrar com genuidade, com transparência, como se conectar com suas divindades, como você estimular os seus 7 chakras, os seus 7 sentidos, como você abrir o teu olho, o teu terceiro olho trimedicional, a tua glândula pineal com uma força mais eficácia. Tem algumas técnicas que podemos falar aqui, mas existem coisas que a gente não pode revelar por ética profissional, por ética espiritual, por ética de preservação, por ética de respeito às entidades e por ética, porque existe muita imoralidade, muita mente pecaminosa, suja, que não pode ter tais conhecimentos nas mãos. Como um mestre, jamais dá o seu golpe final, jamais revela o teu golpe final. Igual eu tive uma internauta falou, qual a invocação mais de eficácia de Lilith? Nenhum magista vai lhe falar. Qual, Mago, nessa oração mais eficaz para invocar Lúcifer? Nenhum magista vai te falar. Você acha que o policial confia tirar a arma dele e dar na sua mão? Eu tive amigos, eu já trabalhei junto, policial, que até me emprestava, me colocava a arma na minha mão. Existe uma confiança, mas isso é raro, muito raro. Então você não vê ninguém espalhando conhecimento, entregando as suas... Quando o Cristo na Bíblia fala, não entregue as suas pérolas para os porcos. O que seriam essas pérolas? Essas pérolas é o teu conhecimento. Você vai ensinar, digamos, alguém, você fala com uma pessoa que te pergunta, qual é o seu ponto fraco? Aí você vai e fala qual é o seu ponto fraco. Aí você fala, meu ponto fraco é o sentimental. Aí ele, agora eu vou pegá-lo. Eu vou pegar ele pelo lado sentimental. Ela vai te pegar com artimanhas, com estratégias, tocando em alguém que você ama ou mexendo com alguma magia que mexe com o emocional. Vai pegar algo ligado ali e vai trabalhar. Eu vou pegar ele pelo emocional. Então, não vai entregar teu ouro pro bandido, falar qual é o seu lado fraco, qual é a oração mais eficácia, né? Então, a bruxa Valiant lá fala que boa noite, saudações, paz e luz. Fato, a primeira impressão está atrás de muitas verdades, sim. Nunca, jamais tirem de sua mão e dão aos outros. Lógico, você não vai fazer isso. Então isso é um pouco do propósito do Nirvana. É muito complexo. Se eu for falar sobre Nirvana aqui, vai tomar um espaço enorme. Dá pano para manga esse assunto. A Clara Mendes, ela é de Rialma, Goiás. Ela traz uma pergunta aqui. E se vocês tiverem perguntas, podem fazer aqui na live. É tema livre, ó. E a gente vai responder dentro do nosso conhecimento quântico
e das ciências ocultas. A Clara Mendes de Rialma, Goiás, ela diz: um ponto ou um círculo mágico pode ser traçado somente com uma pemba? Não. Se mediante a ancestralidade, a nossa ciência milenar vem de 1000 anos, de 2000 anos, de 5000 anos, da ancestralidade, que é a essência que está se perdendo e que nós, do Okama, a Ordem Clã dos Caveiros da Alta Magia Antiga, estamos resgatando essas magias antigas que funcionavam. Os métodos da bruxa Évora, do Abramelin, do mago Merlin, e o druidismo, o povo celta e por aí vai. Quando você verdadeiramente é um magista, você não precisa especificamente igual os iorubás de pemba. Pemba na Umbanda, na Quimbanda, vertente de matriz africana, né? Então é isso aí. A gente pode usar giz, sim, giz escolar feito de gesso para traçar um símbolo, né? Você pode usar o carvão vegetal para você traçar um círculo. Você pode colocar sal, fazer um círculo com sal para fazer banimento, é excelente. Você pode fazer um círculo quebrando gravetos secos. Você coloca vários gravetos secos formando o círculo. Aí você pode fazer também o pentagrama, né? Um círculo, para quem é um mago, se é algo simbólico, ele pode ser feito até no imaginário. Eu posso colocar tanto o dedo na terra, riscando esse símbolo, como eu posso fazer aqui um círculo aí, ó. Eu fiz um círculo. Sentido horário, anti-horário, na força lunar, na força estelar, e conduzir a magia da forma que eu quiser, manipular essa energia da forma que eu puder, usando apenas a minha mente. Com um círculo imaginário aqui, eu faço horário, anti-horário, itinerário, ciclo rotativo da eternidade. A pergunta que está falando aqui para nós é: como acalentar a dor da falsidade de uma pessoa? A Vale Aluá está perguntando. Acalentar a dor da falsidade de uma pessoa como uma irmã e do nada que se sente submissa a coisas erradas e não te compreende. E ainda mais te ataca com a língua, dizendo mentiras sobre sua pessoa. Eu não sou de ataque, e nisso seguro dores que não era para ter. Você não tem a necessidade de prender dores. Você tem que libertar suas dores. É muito difícil alguém que nos ofende a dizer: eu não vou guardar mágoas. Você pode ter cautela, não a reserva de mágoas, porque isso dá problemas cardíacos, pode causar vários problemas, não só vasculares, como cerebrais, como na sua corrente sanguínea. Você pode ficar... o seu sangue pode coagular, pode não ter uma circulação legal, por muita raiva, muita mágoa guardada dentro de si. Isso adoece o espírito, a alma, o corpo. E é difícil se compreender o ser humano. O ser humano é um bicho arteiro. É um bicho que você... às vezes é melhor você mexer com o animal
igual um cão que você ali bate nele e ele não guarda uma raiva em você, é amigo, é companheiro, tá latindo, guardando seu quintal, abanando um rabinho para você, dizendo meu amigo, mesmo que você bateu nele. Não tem uma coisa mais humilde que um cão. Agora, o ser humano, cara, é complicado. O ser humano muitas vezes é ingrato. Tem gente que não sabe agradecer. É muito bonito, é muito gostoso quando você faz algo e as pessoas te retribuem e digam assim: oh, mas vale a luar, que irmãzinha legal. É uma irmã fraterna, é uma irmã que te abraça, é uma irmã que vem e traz aquela mensagem que acalentou o meu coração, né? Agora tem gente que, eu igual eu explico, quer fazer o teu ouvido um depósito de merda, uma privada, um pinico. Descarrega aquelas energias negativas e acha que você é obrigado, muitas vezes de graça. O que mais aparece, às vezes, se você, eu mesmo, não inventa de ligar para mim de noite. Não inventa de ligar para mim de noite depois da meia-noite. Eu faço isso porque antes tinha engraçadinho ligando para mim 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, ou às vezes eu dava ousadia. Tem gente que abusa da tua boa vontade. Aí começa ali meia-noite. Aí vai até 2 horas da manhã. Se você fala, o cara não se manca que você tem uma vida às vezes privada, ou às vezes você trabalha na vida privada, ou às vezes você tem que compromisso de levantar cedo, tem que descansar. Não pensa nisso. Você tem que falar: ó, fulano, 5 horas da manhã tem que levantar, ó, depois a gente conversa mais. Você mancou, né? Se mancar. Que é isso, cara? Então eu desligo. Não me liga meia-noite. Meu expediente termina na meia-noite e eu desligo mesmo o celular para ninguém me incomodar. Se o meu patrão quiser que eu faça uma hora extra, me fala com antecedência. Não liga na minha folga 5 horas da manhã achando que vai me despertar e me amolar, não, que vai perder seu tempo, camarada. Eu desligo o celular. Tem que fazer. Você tem que impor limite. Muita gente não sabe dizer não. Você tem que falar não. Não, tem gente que abusa de você, é uma pergunta fiada o tempo todo, sabe? Tem gente que você. Ai, tem magista que quer cobrar 15 conto para responder uma pergunta. Aí você às vezes tem um coração bom, tem gente que aproveita, quer te perguntar: por que o gorro do Papai Noel é vermelho? Por que todo Papai Noel é barbudo? Por que Papai Noel tem que andar num trenó? Porque ao invés de cavalos puxar o trenó do Papai Noel, é renas. Por que o Papai Noel gosta de lugar frio, não mora no Brasil que é quente? Vai a puta que pariu, cara. Isso aí é fazer você de trouxa, cara. Brincar com a sua boa vontade. Por isso tem gente que é reservada, é na dele. Tem gente que não tem nem rede social. Eu não tiro a razão. Porque, igual, eu gosto de ensinar. Independente aqui se alguém vai agradecer ou não, eu gosto de ensinar. Isso é muito bom, sabe? Então é isso aí, bruxo. Aí, ó. Não temos valor por tudo que fazemos. Essa é a realidade. Realmente os limites, muitos não aceitam, né? Não aceitam, mas a vida tem que ter limite. Tem que ter limite. Agora, uma pessoa boa, ela reconhece o que você faz. Agora é o seguinte: não valorizou o seu aprendizado, o aprendizado que conquistou com você. Não valorizou o seu ombro amigo quando precisou chorar nele. Não valorizou uma ajuda financeira, às vezes você ajudou financeiramente aquela pessoa. Não ajude mais. Não atenda mais o telefone. Dá o desprezo. A melhor coisa que você faz para o ingrato é dar o desprezo. Bloqueia. Hoje é fácil. Bloqueia a rede social, bloqueia do WhatsApp. Tira essas pragas, essas maldições da tua vida. Tem gente que é um karma. Tem gente que é tão azarado. Eu vou te falar uma coisa. Uma vez, cara, eu tava num lugar para cortar cabelo de cobaia. É de graça mesmo, cortar o cabelo de graça. Escola de cabeleireiro. Aí tinha um cidadão lá, eu acostumado,
às vezes ir nesse lugar lá para cortar o cabelo de graça sem pegar a senha. Aí cheguei lá, um diabo de um velho lá sentado numa cadeira lá com a cara ranziza, uma cara fechada, amarrada. Se sentiu uma energia mesmo densa naquele velho. E ele falou: se você não pegar a senha, você não vai cortar o seu cabelo. Eu falei: rapaz, você quer saber mais que a pessoa da recepção que me deixou subir para cortar o cabelo? Eu vou ficar aqui. Olha, se eu não tivesse pegado a senha, não é que o desgraçado ficou com uma vibrância para não cortar o cabelo, e quase que eu não corto o cabelo. Então tem gente que é uma desgraça na vida dele e na dos outros. É umas pestes, umas pragas. Quando morre, é um favor que faz pro mundo. Tinha gente que não devia nem ter nascido. Tem gente ruim. Você pensar que tem gente ruim, tem gente mais ruim ainda. Tem gente que você vai pedir água na casa dele, tem coragem de falar: vou buscar para você. Vai lá, pega dentro do vaso e te dá. Fica esperto ao você ficar aí pedindo água na casa dos outros, entendeu? O cara, para pegar água lá do vaso sanitário, e te dá. Tem uma novelinha da Rede Globo, da Globo Lixo, que a mulher ficava ensinando coisa errada. A mente do povo já é uma maravilha para pensar o mal. Ela dava os alimentos para os outros. As outras falam: você tem uma água para me dar? Ela dava água, mas cuspia dentro. Dava uma comida, cuspia dentro. Aí tem muito idiota que já tem essa vontade de fazer isso, faz. Escola do mal. De forma generalizada, globalizada. Bruxa, é complicado. Agora, se você for pensar em... Porque hoje, se você ser bom, você paga um preço. Se você é mal, as pessoas falam que você é muito ruim. Se você é bom demais, até a bondade tem que ter limite. Se você é bom demais, você já te acha que você é um trouxa. Você é um idiota. Esse aqui... Não precisa contratar mais ninguém não. Ele dá conta do serviço. Aí põe a canga no idiota, faz ele de mula. Não, bota ele dá conta de trabalhar por 10. Vai fazer graça para patrão. Vai fazer graça para patrão. Não, eu faço isso de 10. Ele não vai contratar mais 10, vai botar você até você dar um problema de coluna, uma bucite nas tuas costas, uma hernia de disco. E depois que você dá um atestado, simplesmente demite. Os anos que você dedicou, que você deixou o corpo no serviço, significa nada. Então, gente, para viver, tem que saber viver mesmo. Então, disse, mais que merecia ouvir. Pois é, a gente gosta de explanar as coisas bem aqui. Ó. Eu não gosto de pegar uma pergunta e simplesmente dar uma pincelada. Os assuntos é muito complexo quando você vai falar dentro de uma gnose, de uma lógica aplicada para as pessoas compreender direitinho. Então, gente, hoje não compensa. Nem todo mundo merece a tua ajuda. Tem gente que você tem que dizer não. Tem gente que vai só tomar teu tempo. Você não vai ganhar dinheiro. Que se pelo menos essas bostas te dessem um dinheiro para você ouvir as merdas deles, ainda compensaria de alguma forma. Às vezes, muitas vezes você atende uma pessoa de graça e vive na desgraça, porque ele quer sempre sugar a tua energia, sugar a tua paciência, sugar o teu tempo, que é precioso, meu irmão e minha irmã. O tempo nosso é precioso, é passageiro, não volta mais. Já pensou perder 3 horas da tua vida ouvindo merda dos outros, tentando resolver um problema dos outros? Que é isso, cara? Então, muitas das vezes, as pessoas olham para um mago. Um mago, ele faz magia, ele não precisa de nada. Eu sou vulnerável, eu sou um mortal, eu sou um ser humano. Eu tenho cansaço físico. Eu sinto cansaço físico. Eu não sou um Superman. Que isso, cara? Eu não sou um Superman. Eu tenho as minhas necessidades materiais, fisiológicas. Aí tem gente que acha que você não deve descansar, tem que ficar o tempo todo disposto para ali estar ouvindo uma mensagem de WhatsApp ali, aí manda um textão grandão ali para a pessoa, né?
telefona toda hora, às vezes você está atendendo um cliente, tem que atender o cara para contar carochinha, história da carochinha para você. Às vezes você está num momento que igual eu já vi alguns amigos meus que às vezes deixam de comer, dá comida para todo mundo e esquece de almoçar. Que é isso, pô? Eu não, me deu a hora da minha janta, dá licença fulano, fulana, vou almoçar, vou jantar. Ó, outra hora a gente conversa, sai. Impor limitação, limite. Isso faz parte do equilíbrio emocional, da tua patologia, da tua espiritualidade, para você ter qualidade de vida, para manter o seu alto astral. Não se desgaste por alguém que muitas vezes não reconhece o teu esforço. Tem gente que às vezes, o cara tá aqui falando o tempo todo aqui numa live e tal, e piriri, pororó e pururu. Que é isso, cara? Não estamos aqui enchendo linguiça. Estamos aqui falando de coisas sérias do nosso cotidiano banal. Aqui, ó. Nunca devemos fazer de tudo para levantar um fudido. O Aleluia é engraçado. Pois muitas vezes ele está recebendo o que plantou. Justamente. Às vezes quem tem pena do coitado fica no lugar dele. Isso é um ditado muito certo. Às vezes você está tirando o teu suor e dando esmola para um cara que para usar drogas. Eu não dou dinheiro para mendigo, não dou esmola não. Mas a gente tem que ajudar o próximo. Ajuda. Dá de beber a quem tem sede, dá de comer a quem tem fome, veste a quem estiver nu, mas dinheiro não. Dinheiro o cara vai beber cachaça, o cara vai usar droga. Seu dinheiro é sagrado, não vai dar o seu dinheiro para um miserável, cara. Você não sabe se ele blasfemou contra Deus, contra o mundo, contra a mãe dele, desmamou da mãe dele. Você não sabe as atrocidades, o caminho que esse cara percorreu. Todo mundo na vida percorre por um caminho. Todo mundo tem a oportunidade de ser alguém. Porque você, Mago, eu já tentei tudo na vida, eu já montei negócio, não deu certo. A vida, ela vem se moldar para outros níveis maiores. Às vezes você montou um negócio, não deu certo. Por quê? Não era para você aquele negócio. Mas como eu saber qual negócio que me conveniente? Pensa bem, quando as coisas fluem, as coisas se multiplicam, elas se movem, é porque elas estão indo por caminhos certos. Quando as coisas desandam, nada dá certo, porque existe algo que muitas vezes está errado em você. Às vezes você quer culpar os outros, o problema está em você. Uma coisa que as pessoas têm que aprender é olhar para dentro de si. Se colocar no lugar das pessoas, no lugar das outras pessoas. Também não ser egoísta. Olhar as limitações do teu próximo e as tuas limitações. Nós possuímos limitações e temos que nos limitar para poder nos preservar, para podermos descansar. Porque se você abrir mão do teu descanso, as pessoas poucos importam se você tem que dormir, se você tem que comer, se você tem que trabalhar. Tem gente folgado. Eu sou muito bom para folgado. Gente folgada. Eu corto laços. Eu tenho laços que devem ser cortados da sua vida. Amizades tóxicas. Coisas que têm que ser eliminadas mesmo. Então aqui fala. A minha amiga está falando aqui, muitas vezes está recebendo o que plantou. Se você planta uma má semente, não tem como você colher um bom fruto. Então muitas vezes uma plantação precisa de uma boa semente.
uma semente granulada, uma semente selecionada, uma semente adubada, hoje até envenenada, porque até às vezes dá cupim, os cupins comem aquela semente, mas se ela estiver envenenada, mata os cupins. Então, um preparo, você tem que ser preparado para você crescer, para você se germinar, você vai se preparando. Tem gente que quer começar uma casa pelo telhado, não, existe um alicerce. A gente primeiro fala o alicerce, a base, para poder construir o seu tempo, a tua edificação, assim como o estudo, o conhecimento, igual eu particularmente, foi 3 décadas de estudos, mais de 3 décadas, 30 anos, experienciando, andando, navegando, me mergulhando nessa atmosfera mística, para poder compreender as gnoses, a profundidade, por onde vai, por onde vem, à direita, tanto o lado direito como o lado da mão esquerda, tanto a luz como as sombras, as duas faces da moeda. Não somente a cara, mas também a coroa. Não só em cima, como também no que está embaixo. Dentro do hermetismo, dentro do cabalion. Então, quer ter uma compreensão assim? Seja um estudante de teologia, de arqueologia, de teologia, de escatologia, tanta gia, né? É porque é dentro de lógicas, né? Hermenêutica, astrofísica, que vai se encarregar de estudar os astros, como a astrologia, o horóscopo, para você entender a nossa ligação com o universo, que somos conectados à centelha divina, às estrelas, ao sistema da Via Láctea, planetário. Então isso é muitos anos de estudo. Aí tem gente que hoje quer entrar, quer saber tudo. Não tem como você saber tudo e não por etapas. Você tem que primeiro você montar o quebra-cabeças para você compreender as coisas, fazer a tua base para você erguer as paredes e, obviamente, colocar o teu telhado. Se alguém tem alguma pergunta a fazer aqui, estamos abertos a perguntas. Se não tem mais, esta foi uma live realizada para tema livre. Aqui abordamos várias perguntas e respostas, e o lado filosófico ele é complexo, ele é profundo, ele é infinito. Sempre vamos trazer algo novo, sempre vai se desvencilhando, vai sendo como um efeito dominó, isso vai se desembaralhando com o passar de estudos, com o passar das conversas. Um papo filosófico, Mago Nelson, é tão chato. Chato? Tem tudo a ver com a vida que você vive, com o meio espiritual que está dentro da sua essência original. Essência essa que muitos precisam resgatar, que está adormecida dentro de você. Você não vive a tua realidade de Deus, de divindade, porque nós somos deuses e deusas encarnados, somos experiências espirituais vivendo uma experiência encarnada. Então, não é fácil. Eu quero, neste momento, agradecer, já que não temos mais perguntas, eu quero agradecer a cada irmão, a cada irmã que esteve aqui presente conosco, que esteve participando aqui desta live. Se você tem dúvidas, você pergunte. Se algo aqui foi novo para você, anote, para você não esquecer. E sempre vamos disponibilizar esses estudos. Dia 15 temos uma live especial que espero que dessa vez dá certo, né, Vânia Luar? Nós ia fazer uma
live de trio ocultista, mas teve um amigo nosso que teve um imprevisto, infelizmente não deu certo. Mas fizemos de dupla. E todo jeito eu honro. Se meus convidados não participar, eu sozinho vou fazer as perguntas e vou mesmo eu responder. Porque eu também sei lidar com a espiritualidade, com assuntos complexos ligados ao ocultismo. Não é à toa que quando se fala mestre das ciências ocultas, o cara andou pelas estradas, ele sabe por onde ir, por onde vai. Então, dia 15, neste mesmo horário das 21 horas, estaremos aqui no dia 15. Estaremos aqui com a bruxa Mariana Moreira, com a bruxa Natália Freitas. Vamos falar sobre oráculos. Eu sei que tem dúvidas sobre o oráculo. Qual foi a origem de um oráculo? Por que é necessário os oráculos? Por que eram consultados nas épocas das eras milenárias os oráculos? É muito interessante. A origem do tarô. Qual é o verdadeiro tarô? Que hoje é um absurdo. Que eu sei da minha concepção que tudo começou com um baralho. Baralho é esse normal de paus, de copas, né? Mas hoje, e depois com as cartas herméticas, 9 cartas herméticas dos arcanos do 9º grau, que surgiu em Marsella, o tarô de Marsella, que é o tarô astrológico mais fiel a dentro da escatologia hermética, em todo fundamento. Depois vem o baralho cigano, que nos seus princípios era uma carta de baralho normal, mas ciganos colocaram adereços, gravuras e fizeram o baralho cigano. Mas hoje, meu irmão, tem baralho de Maria Mulambo, baralho de Lucifer, até baralho de Lucifer eu já vi, baralho egípcio, baralho das bruxas, baralho do Bafomé, e rapaz, eu acho que tem até baralho LGBT, QI+, né? Ou às vezes tem baralho do Redemoinho, vai saber. Tem baralho da bruxa. É tanto baralho, cara. Olha, existe muita verdade e muita mentira. Então, eu particularmente gosto da ancestralidade. Eu não preciso disso para fazer um oráculo, mas são ferramentas. Então, se tem algo que pode nos auxiliar, a gente pode usar um copo de água, ver, quem tem clarividência, olhar com um cristal dentro de um copo de água, é um oráculo. Ler a quiromancia, ler as linhas das mãos das pessoas, ó. Igual aqui, ó. Você tem nas mãos a letra M, quem tem a letra M desenhada nas suas mãos, ó, o M de mago. Isso aqui é uma faculdade especial de pessoa inteligente, de pessoa que tem dom de clarividência aguçada por natureza, por vidência, de nascença. Quem tem isso nas palmas das mãos? Ó, M nas mãos. É quiromancia. A leitura, aqui, ó. Eu também tenho bruxo, ó, nas 2 mãos aí, ó. Aí você vai e você lê. Isso aqui tudo tem um significado. Vou só falar de um, ó. Isso aqui é a linha da vida. Os ciganos, né? Os ciganos da ancestralidade usavam a quiromancia, a necromancia. Usava-se a mão, né? A mão dessecada de um criminoso dentro da necromancia para fazer bruxaria. Tem museus, mãos dessecadas de necromancia. Tudo estudo ligado à quiromancia. Temos velas que têm assim pavios nos seus 5 dedos. Em vez de você sair arrancando mão, né? As mãos de cadáveres por aí. Aí tem as mãos em forma de vela que você pode comprar, né? Para fazer
uma necromancia. Não recomendo para iniciantes, mas para quem já tem avançado. Tem gente, o Mago Deus está falando, é boa essa vela, vou comprar. Não compra. Não vai mexer com coisa. Passar o carro à frente dos bois. Ó, tem gente que ao invés de começar a fazer o alicerce, já quer começar pelo telhado. Não tem como. É igual tem muita gente que entra de cara na Goécia. Tem gente que fica louco. Você vai e pega um Valak da vida. Um Daimon Valak. Tô falando de um dos 72 Daimons, né? Você pega um Valak da vida. Não sabe a consciência desse Daimon. Não sabe qual é o sigilo desse Daimon. Não sabe qual é a natureza deste Daimon. Não sabe se a sua frequência está compactada com este Daimon. Aí vai e invoca um cara desse. Não sabe banir. Vai fazer uma desgrama na tua vida, cara. Tem cara por aí que mexe. Mago Nelson, tem uma bruxaria, o ocultismo, certas coisas, pode deixar o cara louco? Pode. Se você ler a Bíblia demais, você fica louco. Por que você acha que tem muito fanático por aí? Que quer pegar os macumbeiros, quer botar fogo, quer queimar, fazer igual as Inquisição? É louco. Isso é loucura, esquizofrenia, fica esquizofrênico, fica louco. De tanto invocar lendo aquilo ali. Tem uns idiotas, eu sou fiel, sou cristão, sou enquadrado dentro da Bíblia assim e tal. Você é um otário, cara. Quadrado. Você é um quadrado mesmo. Porque a gente não pode ser limitado no conhecimento. Se você vive só quadrado, um quadrado dentro da Bíblia, você vai ficar um quadrado mesmo. Nós temos que ser, cara, uma esfera de proporção, uma esfera questionável. Não aceitar as coisas de primeira. Não. Por que o copo é de vidro? Por que essa água está pela metade? Questionar. É isso que eles não querem que você faz. Questionar. Você aceitar, engolir o que te dão. As migalhas que te dão. Porque tem muito mais. Tem muito mais. O que você está aprendendo aqui comigo, você não vai aprender em religião. Isso eu te provo. Você não vai aprender na religião. Você não vai aprender na escola. Somente uma escola iniciática vai trabalhar com gnose. Gnose é profundidade, é entender a outra face da moeda. Isso é ser gnóstico. Jesus era gnóstico, era esotérico, guardava esses mistérios, assim como Hare Krishna, assim como Buda, assim como vários que muitas vezes existe uma conexão igual. Se Jesus pregava a paz, Buda também prega a paz, como Shiva, Shakti, Hare Krishna. Entendeu? Ra no Egito, Amon-Ra. Tudo tem uma ligação. Nada é por acaso. Existe as duas partes, que é a dualidade cósmica. Se você, mas eu sou luciferiano e pronto. Tá pela metade. Você tem que ser luz, você tem seu lado luz e seu lado sombra. Mesmo que você se autodenomine trevoso, você tem que ter o lado luz. Se você ignorar isso, você não vive a tua real espiritualidade. Igual os evangélicos, tá ali só Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Pronto. O que passar disso é do maligno e não se serve mais. Está errado. Ou você tem que acreditar nos dois, nas duas forças. Isso é que eu prego, isso é que eu vivo. Magnus, mas você vai rezar para Deus e o diabo ao mesmo tempo? Posso. Posso rezar assim. Eu posso fazer assim, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Fechei, né? O corpo e me abro. Ao contrário, né? Em nome de Beuzebu, Astarote, Lúcifer, salve Lúcifer. Eta. O que é Eta? Amém. Amém, luciferiano.
Assim seja, isso que é eta. Como amém, como mema, que é ao contrário, amém. Por que é o contrário? Porque é o lado esquerdo. O lado esquerdo é o contrário. É a inversão, é a rebeldia, é o caos. O caos é o contrário da plenitude, da quietude. Se vamos abrasar algo, vamos para o lado negro, obscuro, para o lado do fogo, do elemento fogo, do alimento ativo da terra, do fogo abrasador. Precisa do calor? Precisa. Se não existir o calor, a semente não germina. Não é só plantar na terra. Coloca uma semente num local que não pega sol, ela não germina. O único caroço que eu já vi germinar sem a luz do sol e ainda não cresce muito é feijão. Você põe uns caroços de feijão dentro de uns algodões umedecidos, brota, mas não cresce. Agora coloca para um lado do sol para você ver a fotossíntese ali, os raios solares ali. Tudo isso vai fazer se germinar. Então, gente, muito obrigado pela atenção de todos que participaram aqui. Nosso assunto é complexo, vai ter outras lives, então fica aí o convite. A próxima live vai ser o dia 15, conto com a presença de todos vocês. Bênçãos fraternais da luz a todos. Pax et Lux. Amém. Ietam.